Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos começar mais uma semana estudando sobre o livro O Grande Desconhecido do Espírito Santo. Hoje falaremos sobre o dom da piedade. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha aprendido muitas coisas da parte do Senhor, da parte de Deus, em relação a estes dons maravilhosos. Quanta riqueza da igreja, através do Padre Antônio Rui Marim, deste livro maravilhoso, O Grande Desconhecido, tem feito um bem a nossas almas tão grande, nos ensinando sobre tudo aquilo que Deus deseja para nós, que é a santidade de vida. Meu irmão, dom da piedade, vamos falar sobre ela. A sua natureza, ou seja, aquilo que ela é. O padre diz assim: o dom da piedade é um hábito sobrenatural infuso em nossas almas por Deus, com a graça santificante para exercitar em nossa vontade, por instinto do Espírito Santo, um afeto filial para com Deus, considerando-o como Pai, e um sentimento enquanto irmãos e filhos do mesmo Pai que estás no céu. Então, este dom é um dom de afiliação à paternidade divina e de irmandade, fraternidade para com nossos irmãos. A importância e as necessidades deste dom. O padre vai dizer: as coisas do serviço de Deus, culto, oração, sacrifício, aqueles que estão relacionados ao culto a Deus, as pessoas, se cumpre quase sem esforço algum, como refinada perfeição e delicadeza. Trata-se de serviço ao Pai e já não de um Deus tremendo, majestoso, que está longe, distante de nós. Então, quando nós nos tratamos com os irmãos e nos tratamos com as coisas do Pai, nós então fazemos que uma grande piedade, porque há um amor envolvido neste dom pelas coisas de Deus, pelas pessoas de Deus. Efeitos que produz na alma, olha só, são 5. Uma grande ternura filial para com o Pai que estás no céu. Segundo, nos faz adorar o mistério da paternidade divina trinitária, ou seja, esse Deus que está dentro dos nossos corações. Terceiro, um filial abandono aos braços do Pai Celestial. Olha que lindo. Quarto, nos faz ver no próximo um Filho de Deus, irmão nosso em Jesus Cristo. Este dom da piedade coloca em nossas almas isto. E quinto, nos move ao amor, à devoção às pessoas e às coisas relacionadas com a paternidade de Deus ou com a fraternidade cristã. Todas essas coisas, o dom da piedade, ela infunde, ela trabalha em nossas almas. Quarto, quais são as bem-aventuranças? Agora, o quarto elemento, né, em relação desse dom de piedade. Nós vamos falar sobre a bem-aventurança e os frutos que dela derivam. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. E os frutos são a bondade, benignidade e mansidão. Veja que importante, né? Você vê que como o dom traz consigo as suas riquezas, né? É como que se o dom fosse uma semente que vai crescendo e vai gerando seus galhos, e dos galhos vai saindo os frutos. Podemos dizer que esses galhos são as bem-aventuranças, né? Que vai crescendo, e das bem-aventuranças vêm os frutos da bondade, da benignidade e da mansidão. Existem vícios que se opõem a este dom. Quem são esses vícios opostos? É a impiedade
e a dureza de coração, né? Muitas vezes nós não tratamos as coisas de Deus, as pessoas que são de Deus, os nossos irmãos, com piedade, e isso nos atrapalha, então, a fomentar, a querer este dom, né? E também, outra coisa que se opõe a esse dom é a dureza de coração, que muitas vezes nós nos endurecemos, ficamos rígidos, né? E não acertamos a paternidade divina, não fazemos as coisas com o coração aberto para amar as coisas de Deus. Quais são os meios para fomentar este dom? Cultivar, os meios para fomentar significa o que a gente pode fazer humanamente, porque a graça, este dom é graça divina, esse dom é Deus que nos dá, é o Espírito que coloca em nós, não somos nós com a nossa própria força que conseguimos, mas conseguimos preparar a nossa humanidade para a recepção, para receber este dom. E quais são essas coisas que podemos fomentar para ganhar este dom? Cultivar em nós o espírito de filiação adotiva, sempre pensar que somos filhos de Deus. Cultivar o espírito de fraternidade universal com todos os irmãos, tratar todos como nossos irmãos em Jesus Cristo, como filhos de Deus e merecedores de ser filhos de Deus, como também nós o somos. Então, quando nós fazemos essa prática de irmandade, de fraternidade, de amor aos nossos irmãos, nós fomentamos o dom da piedade. Outra agora, que ele diz assim, né? Considerar todas as coisas, mesmo que puramente materiais, como pertencentes à casa do Pai, que é a criação inteira. Tudo que nós vemos, ela pertence a Deus. Principalmente as coisas sagradas, as coisas que são que faz parte da liturgia, a Bíblia sagrada, o terço, tudo isso é muito sagrado, tem que ser levado com muita piedade, né? Também a natureza, também as coisas materiais, considerá-las como sendo de Deus. Então trataremos com valor maior, né? Porque veio das mãos de Deus e é de Deus. E a última ele diz assim: cultivar o espírito total de abandono aos braços do Pai. Ou seja, em tudo nós despejarmos as nossas vidas a este Pai, confiarmos a Ele o nosso amor, os afetos, os nossos pensamentos, as nossas coisas, abandonar a nossa vida no coração de Deus. Meu irmão, veja que interessante, veja que coisa maravilhosa que nós precisamos ter em nossa vida. Precisamos fomentar, eu e você, o dom da piedade para melhor aceitar a paternidade divina, melhor amar os nossos irmãos, melhor amar as coisas que são de Deus, para podermos então caminhar aí em um processo, em um caminho de santidade. Eu quero terminar com uma oração. Estava assistindo uma live esses dias e vi uma oração pedindo a santidade, uma oração. A oração é a oração pedindo a Deus a santificação das almas, de Madre Maria Madalena de Jesus sacramentado. Veja, eu vou orar para encerrar e veja que linda essa oração. Ó Deus, que pelo infinito amor que tenho por vossas criaturas e pelo desejo de uni-las a vós, fonte de toda santidade e perfeição, nos mandaste pela boca de vosso Filho divino e Redentor Jesus Cristo, sermos santos e perfeitos como vós o sois. Em nome deste mesmo Filho vosso, por seus trabalhos, vida e paixão e morte, o seu estado de vítima permanente no sacramento do altar e o amor que tens a mais santa das criaturas, Maria Santíssima Mãe e Senhora Nossa, iluminai com vossa luz a todos nós, para que conheçamos que todos nós podemos ser santos, qualquer que seja nosso estado e condição. Acendei em nosso coração um vivo e sincero desejo de nos santificar, persuadindo de que, sendo vossa vontade soberana, é fácil nos fazermos santos.
se de verdade queremos. Inclinai, Senhor, a nossa alma a considerar a sua beleza e grandeza, mas sobretudo a sua bondade e misericórdia. Vosso amor particular para com as almas, seguro de que essas considerações não podemos, não podemos deixar de vos amar. No amor está a santidade, e nela o cumprimento de vossa santíssima vontade. Que cada vez que repetimos no Pai Nosso as palavras, seja feita a vossa vontade, tenhamos a intenção de conseguir, através dessa oração, que multiplique no mistério do jardim de vossa igreja as almas que vos ame, que multiplique no místico jardim de vossa igreja as almas que vos ame. Amém. Meu irmão, o estudo e a oração, estudo e oração, conhecimento e amor a Deus nos santificará. Deus nos abençoe ricamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.